Vamos partir nesta edição para um frente a frente entre Diana Ralha, da Associação Lisbonense de Proprietários, e que foi coordenadora do estudo que há pouco lhe demos conta do essencial, e Luís Mendes, da Associação de Inquilinos Lisbonenses, agradecendo aos dois a vossa presença. Diana, começo por si, por esta ideia principal que dá conta de que os proprietários decidiram, ou pelo menos uma boa parte deles, decidiram vender as suas casas por considerarem que não é atrativo o mercado agora. Apesar de termos ouvido agora o Primeiro-Ministro dizer que há incentivos fiscais que beneficiam os proprietários. Sim, olá Miguel. Olha, é um frente a frente só porque estamos frente a frente, um contra o outro, porque sim, de facto o mercado de arrendamento e os senhorios só existem porque existem inquilinos. Aquilo que o nosso barómetro nos está a dizer, e é a 7ª vez que o fazemos, lançámo-lo em plena pandemia, é que de facto a profissão de senhorio está em risco de extinção. Em os poucos senhorios que ainda existem, o nosso mercado de arrendamento é muito incipiente em Portugal, estão a desistir de ser os bodes expiatórios desta crise. E o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer-nos que o Mais Habitação tem um conjunto de benefícios fiscais muito atrativos, e tem. De facto, nós fomos os primeiros a dizer que existiam medidas muito interessantes de estímulo ao arrendamento, mas o pacote Mais Habitação também contém medidas tão graves e tão ferozes que feriram de tal forma a confiança dos proprietários que 60% dos nossos proprietários que responderam de forma massiva a este questionário. Nós nunca tivemos 800 respostas nos barómetros da ALP, normalmente temos entre 250 e 300 respostas, é de adesão voluntária, o questionário. Dizem que não vão aceder a estes pacotes de estímulo fiscal. E essas respostas. Qual é a razão? Porque, repare, quando o Mais Habitação. Fiscais estão apelativos. Exato, mas quando o Mais Habitação, por exemplo, nos diz que, por exemplo, nas rendas congeladas, senhorios estão já há 110 anos à espera de descongelamento de rendas e que estão há 11 anos à espera de um prazo transitório da lei de 2012, estão à espera há 12 anos que essas rendas transitem para o novo regime de arrendamento. E agora o Mais Habitação diz que, afinal, não vai transitar. Portanto, como é que os senhorios podem acreditar que desta vez estes pacotes fiscais vão valer? Vão valer quanto tempo? Vão valer este ano? Ou depois vão ser cortados para o ano a seguir? É tudo uma questão de confiança. E, portanto, nós não podemos dizer que vamos, numa conferência de imprensa, como o Primeiro-Ministro disse e focou de forma muito forte naquela conferência de 16 de fevereiro, dizer que iria arrendar coercivamente as casas que estavam devolutas dos proprietários e depois dizer que vai dar estímulos fiscais a quem puser as suas casas no mercado de arrendamento. E, portanto, depois, é claro que neste barómetro os proprietários, os senhorios dizem basta, nós não vamos continuar no mercado de arrendamento, nós vamos vender as nossas casas. E o mercado de compra e de venda, como todos sabemos, está muito apelativo. Está muito apelativo porque Portugal tem uma grande atratividade global e, portanto, as casas que entram no mercado são vendidas muito rapidamente e a preços muito apelativos, e não é proibido vender casas em Portugal, a menos que o Sr. Primeiro-Ministro também queira proibir a venda de casas em Portugal. Então, quando o Primeiro-Ministro diz, numa conferência de imprensa, também com um sorriso nos lábios, que não há incumprimento no arrendamento, e ele disse-o, não existem inquilinos incumpridores. E o nosso barómetro diz-nos que 1 em cada 4 senhorios têm rendas em atraso. 31%. Portanto, isso fere os proprietários, porque é quase como se fosse um sentimento de gozo. Ou das duas uma, ou o Sr. Primeiro-Ministro não conhece, de facto, a realidade dos proprietários, e é grave que não o conheça, porque a Associação Lisbonense de Proprietários produz muitos estudos e produz muita documentação que está permanentemente a enviar, quer para o Ministério, quer
para o próprio gabinete do Primeiro-Ministro, quer para a Assembleia, quer para todos os partidos, e portanto é grave se não conhece a realidade da autoridade tributária, porque os senhorios pagam muitos impostos e, aliás, o senhor Ministro das Finanças tem um superávit excepcional de impostos também às custas do imobiliário, portanto o grande bolo fiscal que existe também é à custa do imobiliário, porque nunca se venderam tantas casas e, portanto, as receitas do IMT e do IMI são estratosféricas e, portanto, as políticas de habitação, e o Sr. Primeiro-Ministro sabe que não vai conseguir colocar casas do PRR, as tais casas que ele está a ver-nos, e precisa de nós, proprietários. Portanto, quando nos fere e quando fere a nossa confiança, e eu estou aqui e sou uma mulher de meia idade, tenho 45 anos, mas o proprietário que eu represento não tem 45 anos, tem entre 65 e 85 anos. Ok. Vamos já falar sobre algumas dessas medidas que estão a prejudicar aquilo que é o negócio na sua perspectiva dos proprietários. Não sei se é um frente a frente ou não, é frente a frente em termos de conceito, mas imagino que também não partilhará de tudo o que foi aqui dito, mas começaria por perceber se fica surpreendido quando os proprietários dão este cartão vermelho e se afastam do mercado. Não, obrigado, Miguel, pelo convite e à SIC. Não, de certa forma não. Nós, perante a forma como e o debate público e o formato que adotou ao longo dos últimos meses para dar conta do programa, percebemos claramente, muito focado em questões muito polémicas, não pretendendo até discutir as medidas de forma concreta, nós perceberíamos que depois a interpretação que se fizesse do programa não seria a mais positiva. É certo que o arrendamento forçado é uma das medidas, mas é uma medida extrema e é uma medida que está relegada no programa para uma intervenção última da parte do Estado. Na verdade, o que em grande parte e concerne aos senhorios e aos proprietários, o programa apresenta um conjunto de benesses e de apoios muito significativos do ponto de vista fiscal, eu diria até de uma forma intervencionista forte por parte do Estado, e até um pouco neoliberal, digamos assim, e que permitiria, por exemplo, colocar alguns dos devolutos no mercado de arrendamento e o objetivo era ganhar a confiança dos senhorios e dos proprietários. Eu pensei que até, por exemplo, as isenções fiscais deveriam ter sido muito mais drásticas e ao invés de associarmos, por exemplo, a carga fiscal à durabilidade do contrato, porque efetivamente isso acontece, portanto, senhorios que praticam contratos de longa duração terão uma carga fiscal bastante reduzida, ela não parece ser suficiente para os senhorios e para os proprietários. Portanto, não fica surpreendido com esta debandada por parte dos proprietários de venda de todo. E a conclusão é que a conclusão primeira é que este programa acaba por roubar casas do mercado. A verdade, sim, e a verdade é que como elas vão ser vendidas, não é? Como disse a Diana, seguramente serão vendidas, no caso de Lisboa, a proprietários de alto poder aquisitivo, o que significa que não vão estar necessariamente em arrendamento acessível. A questão que se coloca é nós procurarmos fazer uma discussão aqui do programa de uma forma mais séria, e isso deveria ser algo transversal a toda a agenda pública, não é? E isso não está a ser feito. Houve muito alarmismo relativamente ao programa e não se discutiram de facto as medidas. A medida de que a Diana falou de proteger os inquilinos com os arrendamentos mais antigos, na verdade não congela as rendas. As rendas não estão congeladas desde os anos 90, não é? O que acontece é que congela os contratos, isso sim. Mas depois há todo um conjunto de benefícios que o Estado, que o Governo prevê relativamente a esses senhorios, por exemplo, isentar de IRS e de IMI os senhorios que tenham estes contratos, regulamentar e compensar o senhorio para compensar o não aumento das rendas diretamente ao inquilino e garantir, obviamente, que estes contratos, sobretudo com população muito antiga, portanto estamos a falar de inquilinos muito idosos, com uma situação de vulnerabilidade social muito grande, corresponde em grande medida ao universo que a AIL trata como sócios, garantir que eles não transitam para o NRAU, porque estamos a falar de algo que seria uma sentença de morte para estas pessoas, não é? Pessoas que viveram durante décadas nas suas casas e que, no fim da vida, têm que se confrontar com a necessidade de sair. Portanto, eu acho que o Estado aqui o Governo está a querer exercer uma situação de mediação entre o social e o económico, procurando resolver aqui o problema. Mas os contratos estáveis e até o arrendamento mais acessível não se decreta.
tem de se negociar. É verdade, mas é preciso, criar Miguel, condições para... É verdade, mas é preciso, e eu penso que o programa, a nosso ver, o programa cria algumas condições, mas não as suficientes. Por exemplo, há que penalizar de forma drástica, como acontece noutros países, digamos, os senhorios que praticam rendas especulativas. À luz, por exemplo, da Lei de Bases da Habitação, isso não deveria acontecer. Portanto, nós não podemos ter as rendas a aumentarem, a duplicarem numa década, por exemplo, como aconteceu, e estamos a falar só de contratos novos, não das rendas antigas, ou termos, por exemplo, aumentos aqui na periferia, aqui perto onde estamos, aumentos em 8 anos de 200% do valor da renda. Quer dizer, neste momento estão-se a praticar aqui, neste local onde nós estamos precisamente, rendas muito semelhantes às que se praticavam na zona do Chiado há 5 anos atrás, zona nobre de Lisboa e uma das mais caras do mundo. Portanto, nós não podemos continuar a insistir nesta via. Por exemplo, a carga fiscal que é pedida aos senhorios devia estar também indexada à renda que é praticada por metro quadrado. Portanto, um senhorio que pratica uma renda especulativa, deveria ser penalizado em carga fiscal. Mas isso também parece não funcionar. Ou seja, apesar de todos os benefícios fiscais, é uma medida que não está no programa, mas que nós na AEL defendemos há muito. Mas repare, há aqui um elefante na sala. Isto chama-se arrendamento informal. A verdade é que todas as isenções fiscais que se possam fazer não parecem compensar. Por exemplo, o PA, o Programa de Arrendamento Acessível, que foi lançado há uns anos, teve muito poucos contratos. Portanto, ele nasceu muito coxo, foi-se desenvolvendo muito mal e hoje deve ter 1000 contratos, sensivelmente. Não temos ainda os números mais recentes. Mas, na verdade, não conseguiu, apesar de todas as isenções feitas do ponto de vista fiscal, não conseguiu atrair a oferta. Portanto, há uma falta de confiança e eu penso que isso percebe-se da parte dos senhorios, mas acreditar que para haver mudança tem que haver mudança legislativa, não é? Temos pouco tempo. Diana, qual é a dimensão deste elefante na sala que aqui falava Luís Mendes? O elefante é mesmo muito grande, é muito pesado e tem que haver mesmo uma discussão muito, muito séria, uma desmistificação muito forte de quem é o senhorio português, quem é o inquilino português, porque, como eu lhe dizia, o senhorio português é uma pessoa idosa, é uma pessoa que tem rendimentos abaixo do mínimo de sobrevivência de IRS e o mínimo de sobrevivência de IRS neste momento são 12.000 euros mensais. Não é um especulador, não é aquele senhor da cartola do monopólio. Quando nós jogamos e brincamos ao monopólio. Mas existe também especulação. Mas não é a regra. Mas é que não é a regra. E isto é muito importante que eu diga. E os dados dos censos de 2021, eu tinha alguma esperança que os dados dos censos de 2021, e que foram feitos apenas há dois anos, viessem então pôr algum bom senso também na discussão. Mas não vieram. Porque é muito fácil nós virmos aqui falar e falar dessas rendas especulativas, não é? Desses valores estratosféricos, dos valores dos franceses, não é? Que vêm para aqui, ou dos americanos, dos canadianos, que vêm para aqui e compram os palácios e etc. Mas o senhorio tradicional, aquele que cumpre a função social que o Estado se demitiu, porque só tem 2% do parque habitacional português, o senhorio tradicional não é essa pessoa, é uma pessoa que tem rendas baixas. Os censos de 2021 dizem que a renda média, 60% das rendas em Lisboa capital, estão até aos 400 euros mensais. 60% das rendas. Portanto, implica também, então, algum realismo na discussão que ainda tem de ser feita. Esse é o grande elefante que está na sala. É que rendas muito altas e especulativas estão a coexistir com rendas muito baixas. E, portanto, enquanto não tivermos este mapa de quem é que é o retrato do senhorio, qual é o retrato do inquilino, porque há, de facto, inquilinos muito carenciados, mas o Mais Habitação está, por exemplo, a proteger inquilinos que têm até 4.400 euros de rendimentos mensais. Temos que devolver, então, algum realismo também a esta discussão. Obrigado aos dois pela vossa presença nesta edição da tarde.